Espírito Santo, vinde falar em mim. Dia 31 de outubro está chegando e muitas pessoas comemoram Halloween ou o Dia das Bruxas. Muita gente tem dúvidas se pode ou não participar dessa festa. Por isso a nossa equipe foi atrás para saber a origem dessa comemoração e qual a orientação da igreja. Doces ou travessuras? A brincadeira de ir de porta em porta atrás de doces, usar fantasias, enfeitar a casa, são algumas das tradições do Halloween. Por meio de filmes, da internet, de escolas de inglês, essa festa que faz parte da cultura americana vem se espalhando pelo mundo. O Halloween, ou o Dia das Bruxas, é comemorado na véspera do Dia de Todos os Santos. E apesar de ter uma conotação folclórica, é importante conhecer a sua origem. Ora, se tem uma festa para quem está no céu, uma festa para quem está no purgatório, por que não tem uma festa para quem está no inferno? E então, essa mentalidade de bruxaria, de satanismo, de culto ao demônio, criou a festa dos que estão no inferno. Isso é o Halloween. A festa, de origem pagã, começou na Europa no século VI a.C. A civilização celta celebrava o fim da colheita no último dia de outubro. Acreditava-se que nesse dia o espírito dos mortos voltava à terra. A fantasia era uma forma de se esconder dos espíritos. Com a mistura de outras culturas, foram introduzidas as crenças em bruxas, duendes, vampiros. Todo culto que é prestado a uma entidade fantasiosa desse tipo, bruxa, duende, etc., é idolatria. Então, há o risco de você estar prestando um culto ao demônio sem você saber. A igreja recomenda que o cristão não participe dessa festa que não condiz com a fé e a identidade católica. A alternativa é celebrar a festa de Todos os Santos, o chamado Halloween, que significa a santidade vence. Na ocasião, os pequenos podem se vestir como santos de devoção. Em escolas cristãs, o que se deveria promover não é as pessoas se vestirem de bruxas, de diabos e de coisas horríveis, mas fantasiarmos os nossos filhos de santos e fazermos a verdadeira festa, ou seja, a única festa que vale a pena ser promovida, que é a festa de Todos os Santos. Você veste uma criança de anjo, ou veste uma criança com um santo, aquilo tem uma força espiritual, certo? Agora, você veste uma criança de bruxa, tem uma força espiritual, ok? Então, por isso que a gente não deve misturar as coisas. Meus amigos e amigas, a festa de Halloween se aproxima. Muitas pessoas perguntam se é uma festa cristã, se os cristãos podem celebrar isso ou não. Bem, é preciso deixar bem claro que é uma festa pagã. O Halloween é uma festa muito comum na Europa, nos Estados Unidos, e que é celebrada no dia 31 de outubro. Da onde vem isso? Bem, é uma festa que vem do paganismo de quase 2000 anos atrás, dos celtas que viviam na Grã-Bretanha. Celtas eram um povo pagão e eles viviam nesse tempo a colheita e acreditavam que nesse dia 31 de outubro os espíritos vinham à terra, espíritos mortos vinham à terra e para se alimentar exatamente dessas colheitas. Então surgiu um costume das pessoas nesse dia 31 de outubro vestirem máscaras muito feias para espantar esses espíritos impuros que vinham assustar as pessoas e etc. Bem, nesse livro que eu escrevi, Falsas Doutrinas, Falsos Profetas, eu coloco aqui uma explicação sobre isso, que eu retirei inclusive do livro do Dom Estevão Bittencourt, Pergunte e Responderemos, da sua revista, aqui na página 208. E entre outras coisas, Dom Estevão diz assim, com isso os celtas costumavam se vestir com máscaras assustadoras para afastar esses espíritos. Esse episódio era conhecido como o Samhain. Com o passar do tempo, os cristãos chegaram à Grã-Bretanha, converteram os celtas, ok? E com isso a igreja transformou esse ritual pagão, então, numa festa religiosa, fazendo o quê? Celebrando o dia de Todos os Santos, no dia seguinte, dia 1º de novembro. Era costume da igreja substituir uma crença pagã, uma festa pagã, por uma festa religiosa, para não deixar o povo sem uma realização religiosa naquele mesmo dia. Então ela passou a ser celebrada nessa mesma época,
ok? E ao invés de honrar os espíritos, essas forças, né, ocultas, o povo então evangelizado, catequizado, o povo então devia honrar então todos os santos. Daí vem o nome All Hallow Day. Hallow quer dizer Day, santo. Então, o dia de todos os santos, né? Mas a tradição entre os povos continua, e além de celebrarem o dia de todos os santos, continuaram celebrando o chamado Halloween, né? Que eles chamavam de All Hallow Evening, né? Daí veio a expressão Halloween. Bom, concluindo, Dr. Teodoro Bittencourt, que é uma autoridade no assunto, ele diz o seguinte: vemos assim que a tradição de comemorar as bruxas, que era o que se comemorava aí no Halloween, ou outros espíritos, não é festa cristã e deve ser evitada, ainda que tenha apenas uma conotação folclórica, né? Devemos sim celebrar então o dia de todos os santos. Então o que ele recomenda é o seguinte: nada de celebrar Halloween, nada de, nem mesmo de fantasiar com coisas deste tipo, mas celebrar a festa de todos os santos, que é exatamente no dia 1º de novembro. De hoje eu vou falar sobre a solenidade que comemoramos no dia 1º de novembro. É o dia de todos os santos. Na igreja tem muitos santos conhecidos, como por exemplo São Francisco de Assis, São Bento, Santa Rita e muitos outros santos conhecidos. Mas também existem algumas pessoas que às vezes tiveram uma vida simples, sempre ajudando e amando o próximo, talvez morando num vilarejo bem longe de tudo, ou até mesmo num bairro vizinho da sua casa. Alguma senhorinha que você conheceu na sua paróquia, um padre que sempre doou de verdade a vida a Deus, uma jovem que era amiga de todos e sempre deu bons conselhos. Essas pessoas muitas vezes morreram em estado de graça, ou seja, são pessoas que tiveram uma vida muito boazinha e quando morreram não estavam em pecado. Essas pessoas também são santas, mas nem sempre são reconhecidas pela igreja. E esta festa de todos os santos é para essas pessoas também. Então esse dia celebramos o dia de todos os santos, mas todos os santos que a igreja tem, os conhecidos e os não conhecidos também. Imagina só que é uma grande festança no céu, comemora todo mundo de uma vez, deve ser uma animação só. E sabe o legal? É que todos nós podemos buscar essa santidade e tentarmos ser santos também. Dia 2 de novembro é celebrado o Dia de Finados. Você sabe o porquê? Qual é a intenção de celebrar esse dia? Vamos conversar então com o Padre Wesley Almeida, ele que é aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida, vai esclarecer melhor para a gente. Padre, dia 2, Dia de Finados, por que dessa data? Qual a importância dela? Muito bem, dia de finados, nós voltamos o nosso olhar para os fiéis defuntos, aqueles que já partiram deste mundo. Porém é um dia que nós não podemos olhar com tristeza, tanto que a celebração, a missa quando feita, ela tem um nome que para muitos podem soar até estranho: comemoração dos fiéis defuntos. Por quê? Se comemora, se celebra este dia por aqueles que já partiram. E se reza intensamente por aqueles que, se estiverem no purgatório, a nossa oração seja uma forma de intercessão para que alcancem os céus. A realidade do purgatório enquanto este estado, onde o estado de purificação, como vai dizer uma santa da igreja, que no céu não existe porta, mas existe uma antessala, é o espaço de purificação para alcançar os céus. Então é um dia, claro, que trazemos no coração memórias, lembranças, mas mais intensamente a alegria de que a nossa oração seja de tal forma que chegue ao coração e esses irmãos possam alcançar assim a plenitude da vida, a vida em Deus. E assim eu quero retomar aqui um texto, segundo Macabeus, capítulo 2. Santo e piedoso é seu pensamento, e foi essa razão porque mandou que celebrasse pelos mortos um sacrifício expiatório, para que fosse absolvido os seus pecados.
Então, rezar como expiação dos pecados. Assim, nesse dia, a igreja denomina, é um dia propício para rezar por nossos irmãos que partiram desta vida. Então, marcar não é dia de tristeza, é uma memória, sentimos, mas ao mesmo tempo intensificamos um dia cheio de oração por os irmãos que já foram.